Existe uma conexão muito forte entre resistência à insulina e hipertensão. E é nesse vídeo eu vou descrever para você os 3 mecanismos validados, cientificamente validados, que mostram como a resistência à insulina pode levar à hipertensão. Vamos começar descrevendo o que é a resistência à insulina. Bom, quando você come qualquer tipo de alimento rico em carboidrato, rico em açúcar, o açúcar no sangue, a glicose no sangue, ela vai subir. Ao subir, o seu pâncreas vai liberar a insulina, um hormônio extremamente anabólico cuja função mais famosa é exatamente tirar o açúcar do sangue e levar para os tecidos. Ele faz isso porque o açúcar em excesso nos sangues é tóxico. Então, para evitar a toxicidade glicêmica, como a gente chama, a insulina retira esse açúcar do sangue, deixando somente nos seus valores mínimos. Muito bem, se você faz isso toda a vida, você vai acabar fazendo com que haja um acúmulo de glicose nos tecidos, principalmente fígado e músculos na forma de glicogênio. Esse acúmulo de glicogênio vai gerar uma espécie de resistência à entrada de mais glicose. O fígado, a partir desse momento, começa a fabricar gordura a partir dessa glicose e exporta essa gordura para o seu tecido adiposo. Na medida que seu tecido adiposo começa a crescer, as células do tecido adiposo começam a crescer, elas começam a inflamar. E ao atingir esse grau de inflamação, elas começam a liberar citocinas inflamatórias que sinalizam que ela não aguenta mais essa quantidade de gordura. Como você continua comendo o excesso de açúcar, o excesso de carboidratos refinados, a célula continua liberando essas citocinas inflamatórias e recusando receber o excesso de gordura. O pâncreas, percebendo isso, aumenta a liberação de insulina, surgindo a partir daí a hiperinsulinemia. E a hiperinsulinemia leva à resistência à insulina. Bom, e o que seria a hipertensão? Como nós sabemos da física, pressão é igual a força sobre área. O nosso sistema circulatório é um sistema circulatório que, ao contrário dos insetos, por exemplo, é um sistema circulatório fechado. Portanto, nós temos um líquido, que é o plasma sanguíneo, onde existem diversas substâncias flutuando, que são proteínas, minerais, vitaminas, substâncias de uma maneira geral, e existem pedaços de coisas, pedaços entre aspas, são as células que estão no sangue, que estão sendo transportadas nesses vasos sanguíneos que constituem um sistema fechado. Portanto, eu tenho uma força de pressão que é colocada pelo meu coração e tenho uma área por onde esse sangue percorre. Logo, eu tenho pressão igual a força sobre área, eu tenho uma pressão sanguínea. Quando essa pressão supera determinados limites, a gente tem o que nós chamamos de hipertensão. E a hipertensão, ela tem diversos problemas associados a ela. Os mais famosos são as doenças cardiovasculares, as doenças renais, mas também você pode ter derrames associados à hipertensão. Você tem muitas doenças que estão associadas e podem ser decorrentes da hipertensão. E onde é que está a relação entre a resistência à insulina e a hipertensão? Como eu falei, existem 3 mecanismos que a gente vai descrever. O primeiro mecanismo diz respeito ao nosso sistema nervoso simpático. Não é um sistema nervoso que fica sorrindo para você. Nós temos dois ramos do sistema nervoso, chamados simpático e parasimpático. Os 2 ramos, eles estão presentes em todo o corpo e eles são antagônicos. O sistema nervoso parasimpático é um sistema nervoso que está voltado mais para o descanso e a digestão. É um sistema que está mais relacionado com a calmaria, é um sistema que está mais relacionado com o descanso. O sistema nervoso simpático é um sistema nervoso de mais excitatório, um sistema nervoso mais estimulante, que está mais relacionado com reações de luta ou de fuga. O que acontece é que o sistema nervoso simpático ele tem uma função específica no aumento dos batimentos cardíacos, por exemplo, no aumento da frequência cardíaca. Então, quando você está resistente à insulina, ou seja, quando você consome muitos alimentos ricos em carboidrato e a sua insulina está alta, esse sistema nervoso simpático ele é hiperestimulado, aumentando a frequência cardíaca e, consequentemente, aumentando a pressão sanguínea. Essa é uma das razões pelas quais é muito difícil você consumir uma grande quantidade de carboidrato logo antes de dormir, principalmente carboidratos refinados, e ter uma noite de sono tranquila. Muitas vezes isso não acontece porque você estimulou o sistema nervoso simpático através da ingestão de carboidratos refinados. Outro mecanismo pelo qual a resistência à insulina atua na questão da pressão sanguínea tem a ver com uma molécula, um gás chamado óxido nítrico. O óxido nítrico é um mediador químico produzido pelas células endoteliais e ele é produzido pela óxido nítrico sintase endotelial.
Essa enzima é uma enzima que depende da presença de insulina para funcionar. Então, quando eu tenho a insulina funcionando de maneira normal, esse óxido nítrico é produzido e ele é um vasodilatador, portanto, o diâmetro do vaso aumenta. Na hora que eu tenho uma vasodilatação, eu tenho um aumento da área por onde o sangue vai passar. Lembrando do que nós falamos anteriormente, pressão igual a força sobre área. Se eu tenho um aumento da área, a área como está no denominador, então o que vai acontecer? Você vai ter uma diminuição da pressão. Isso quando o organismo está funcionando normalmente e você é uma pessoa sensível à insulina. No entanto, quando você é uma pessoa resistente à insulina, as células dos vasos sanguíneos acabam não produzindo o óxido nítrico suficiente. Se você não tem produção de óxido nítrico suficiente, não há uma vasodilatação. Com essa deficiência na vasodilatação, você tem uma área que não se altera ou que diminui, e essa área não se alterando ou diminuindo faz aumentar a pressão. Portanto, a resistência à insulina diminui a produção de óxido nítrico dentro dos vasos. Um tangenciamento interessante nesse tema é que o óxido nítrico, como eu falei, é responsável pela dilatação dos vasos. Bom, é sabido que o processo de ereção masculina precisa que vasos penianos sejam dilatados. Essa dilatação dos vasos penianos também é modulada pela presença do óxido nítrico. A gente já tem aí, então, um outro fator interessante. Por que a resistência à insulina pode causar impotência sexual? E temos também o mecanismo de ação da tadalafila ou do Viagra, né? Que é exatamente o quê? O aumento da produção de óxido nítrico. O Viagra ele é um estimulante da produção de óxido nítrico que faz com que você acabe tendo a ereção. Curiosamente, o Viagra ele foi inicialmente um medicamento que foi criado para combater a hipertensão, porque ele aumenta a produção de óxido nítrico, logo ele iria fazer a vasodilatação e diminuir a pressão. No entanto, o que os pesquisadores observaram é que ele é um excelente, ele é um péssimo antihipertensivo, mas é um excelente indutor da ereção. Por isso ele passou a ser utilizado para a ereção como sendo uma ferramenta contra a impotência sexual. Mas é bom lembrar, resistência à insulina, diminuição do óxido nítrico, pode causar não só hipertensão, mas também impotência sexual. O sal também está ligado diretamente a essa questão da hipertensão. Mas não é da forma como a maioria das pessoas pensam. A maioria das pessoas acha que comer sal, salgar normalmente o alimento, vai causar hipertensão. O pobrezinho do sal, na realidade, aí é um bode expiatório. O que acontece é que os nossos rins, através da estrutura dos nossos néfrons, ele tem a capacidade de filtrar esse sódio que chega até lá. Esse sódio, ele não deve ser jogado fora, ele é um elemento importante no nosso sangue. Então o que acontece? Quando esse sódio ele acaba passando pelo filtro, ele é reabsorvido através de canais especiais, chamados canais SGLT2, são canais que reabsorvem sódio e que reabsorvem glicose, tá? Por favor, fiquem atentos, a gente vai falar sobre esses canais já já. Então, esse sódio que é reabsorvido, sempre que você reabsorve sódio, para que o sangue se equilibre em suas concentrações, você acaba reabsorvendo água também. Tá? Numa pessoa que tem um funcionamento normal, esse sódio é reabsorvido em pequena quantidade e a água, consequentemente, em pequena quantidade. Quando essa pessoa está resistente à insulina, o que vai acontecer é que esses canais de SGLT2 vão reabsorver mais sódio. Ao reabsorver mais sódio, você vai ter a reabsorção de mais água. Isso aumenta o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, mais uma vez, pressão igual a força sobre área, eu vou aumentar a força dentro do vaso sanguíneo por conta do aumento do volume. Esse aumento do volume, esse aumento da força dentro do vaso sanguíneo vai ocasionar um aumento da pressão. Veja como é um efeito duplo, um efeito triplo. Você tem um aumento da frequência cardíaca por conta da ativação do sistema nervoso simpático, você tem uma diminuição do calibre, do diâmetro do vaso sanguíneo, porque você não tem vasodilatação, e você tem um volume sanguíneo aumentado por conta do excesso de reabsorção de sal que está relacionado com a resistência à insulina. É um efeito triplo que aumenta esse efeito, aumenta a hipertensão. Mas veja, o sal ele não é um vilão. O sal ele é simplesmente um bode expiatório. Tanto é que existem evidências de que uma dieta pobre em sal pode causar um aumento da resistência à insulina. Por que isso? Vamos pensar. Se uma dieta pobre em sal
vai fazer com que você exija do rim um aumento da reabsorção de sódio. E esse aumento implica um aumento da insulina, né? Então, uma dieta pobre em sal pode estar envolvida na piora do diabetes ou até mesmo envolvida no processo de resistência à insulina. Esses canais chamados de SGLT2, como eu falei, eles são canais de syn-port. O que é um syn-port? É quando o canal ele transporta duas moléculas ao mesmo tempo. Ele é um canal que faz o transporte do sódio e da glicose, que é o açúcar que está no sangue. Esse canal é um dos alvos dos chamados inibidores de canais de SGLT2, as glifosinas. Esses são medicamentos usados para o diabetes. Quando esse canal ele é inibido pelas glifosinas, o que vai acontecer é que não vai haver reabsorção da glicose, consequentemente você vai eliminar a glicose no sangue e, consequentemente, vai diminuir o teor de açúcar no seu sangue. Bom, então nós temos aí 3 mecanismos pelos quais a gente tem um aumento da pressão sanguínea, possivelmente a causa da hipertensão, por conta de uma associação com a resistência à insulina. A ativação do sistema nervoso simpático, diminuição da produção de óxido nítrico e aumento da reabsorção de sódio através dos canais de SGLT2. Veja, resistência à insulina, como eu expliquei no começo do vídeo, está intimamente conectada com o aumento do consumo de carboidrato. Então, se você hoje sofre de hipertensão, procure o seu nutricionista, procure o seu médico e procure saber mais sobre uma dieta de baixo carboidrato, low carb, cetogênica ou carnívora. Essa dieta de baixo carboidrato pode ser fundamental para colocar a sua hipertensão em remissão e, quem sabe, dependendo da situação, você até mesmo deixar de tomar o medicamento para pressão. Mas lembre-se, consulte sempre o seu profissional de saúde antes para que você não tome nenhuma decisão precipitada. Se você precisar, entre em contato comigo, eu posso te ajudar como nutricionista a estabelecer uma boa dieta para você colocar a sua hipertensão em remissão.